Bom, nosso exercício de fração, que foi a última atividade passada anteriormente, ela trata-se de algumas questões de múltipla escolha, não é? Das quais a gente sabe que apenas uma está correta. Então, vamos à primeira. Nas figuras ao lado, assinala a alternativa correta. Eu tenho duas figuras fracionárias aqui, certo? E a partir delas, a gente vai elencar que está correta. As frações apresentam o mesmo denominador. As frações apresentam numeradores iguais. Uma das frações apresenta numerador e denominador igual. Ambas as frações apresentam numerador igual a 1. Certo? Então, veja. Houve aqui, no ato da digitação, houve duas respostas que ficaram corretas. Que foi a letra B, que no caso diz assim: as frações apresentam numeradores iguais, porque o numerador dessa aqui é 1, que é 1 sobre duas partes. E a... Ah, não, desculpa. E aqui, a fração também apresenta 1, não é? De 3 partes, tá certo? Então, aqui seria uma delas, certo? E a outra, ambas as frações apresentam numerador igual a 1, sim, também, porque é aqui, ó, e aqui, certo? Ok? Então, quem marcou a D e quem marcou a B acertou, tá certo? Porque houve um pequeno equívoco aqui, que era para ter apenas um, tá? Segundo, dado a imagem ao lado, a alternativa é correta. 4 sobre 2 é fração da figura número 1. Essa figura número 1 representa 4 sobre 2. A figura 2 apresenta a fração 4 sobre 4. 1 meio é a fração correspondente à terceira imagem. A imagem 3. As três frações representam números diferentes. Veja, seria essa letra, né? 1 meio é a fração correspondente à imagem 3. Veja que aqui eu tenho duas partes, que é o denominador, e uma delas foi pintada, que é o numerador. Então, a letra C seria a resposta correta. Na figura ao lado, é correto afirmar que... Então, eu tenho essas três imagens aqui, tá? Todas são frações equivalentes. Essas frações são do tipo imprópria. Essas frações são todas aparentes. Existe apenas uma fração própria. Veja, a gente tem aqui. Essas frações são do tipo imprópria. Essas frações são todas aparentes, não é? E essas frações aqui existe apenas uma fração própria, certo? Então, na realidade, essas frações aqui todas são próprias, né? Então, houve um erro nessa questão aqui, porque era para ter aqui, letra D, todas são próprias, tá? Todas essas frações aqui são frações do tipo própria, certo? Esse grupo fracionário seria exemplo de... Esse grupo de frações aqui seria exemplo de fração aparente representando 4 sobre 4. Fração própria definida por 2/3. Fração imprópria representando 4 oitavos. Fração imprópria representando 8/6. Seria essa última, certo? Porque seria... o denominador é 6, certo? E
6 partes foram pintadas com mais 2, 8. Então, letra D seria a resposta correta. A representação fracionária ao lado representa que número misto? 1 diante de 2 quartos, 1 diante de 2 sextos, 2 diante de 1 meio ou 1 diante de 1 meio. Quem prestou bem atenção ao vídeo que eu fiz, certamente tirou de letra essa questão, porque lá no vídeo eu mostro como é que a gente acha rapidamente isso aqui. Se tudo aqui foi pintado, representa 1 inteiro. Então, aqui ou aqui é a resposta certa. Já essa não seria, né? E a última, eu tenho 6 partes embaixo e 2 foram pintadas, que é essa de cima. Então, essa aqui, letra B. Representa 1 inteiro, que foi todo usado, e 1 meio da segunda parte repetida. Tá vendo aqui? 2 sextos, aliás, né? Da segunda parte repetida, certo? Então, seria essa questão. Letra B. Como se lê a seguinte fração? 2 sextos, 15 dozeavos, 7 dozeavos ou 2 dozeavos? Seria 15, né? Porque aqui eu tenho 2, eu tenho aqui 12, né? Partes divididas, ó. E foram pintadas aí 15 partes, né? Então, 15 dozeavos, ok? Seria essa letra B. A fração ao lado é um número misto. Qual a fração imprópria ele representa? Então, essa fração aqui, para a gente transformar uma fração imprópria num número misto, numa fração imprópria, também ensinei. A gente repete o 5, então todos têm 5 aqui embaixo, e vai multiplicar 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. Então, letra D, né? Seria essa a questão. E aí, todas estão corrigidas e reexplicadas. Até a próxima.